Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 10 horas 18 minutinhos. Bom dia para você. Programa Temática ao vivo, como é de praxe nas quartas-feiras. Nós temos o quadro Moda de Verdade com a consultora de imagem, a Cris Amoedo. Já estamos ao vivo, claro, pelo rádio, porque somos essencialmente rádio, mas também já estamos aqui disponíveis em imagens, né, no estúdio, através da live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Cris, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bom dia, muito obrigada. A gente estava aqui imaginando como é que a gente ia fazer para mostrar, né, o tema do programa de hoje, porque já que temos imagens, né, então a gente vai hoje mostrar e falar sobre os usos de mantas, lenços, pashminas. Eu já quero começar por aí. Cris, tem diferença entre uma coisa e outra? Tem. Então tem vamos lá, diferença. vamos explicar. Tem, porque o que acontece? Lenços a gente tem variações de tamanhos, né? Eu acabo sempre indicando para nós, no inverno aqui da Serra, o lenço de 90 por 90, porque a gente tem muito mais possibilidades com ele. Echarpe, a gente tem um tamanho. Pashmina, a gente tem um outro tamanho. Golas, tem outro tamanho. E aí tem os cachecóis. São medidas, mas também são materiais, são texturas, né? Uhum. Mas o que importa saber, que eu acho que é o que é fundamental para as pessoas, é que elas usem, mas compreendam algo assim que eu digo que é fundamental, Beverly. O que de fato aquece e o que é só um acessório de enfeite. Porque a gente tem bastante diferença aqui, tá? Então, assim, existe um grande engano da maioria das mulheres que eu já atendi e atendo até hoje em relação ao lenço. Inclusive, eu trouxe um porque, assim, justamente para desmistificar isso, né? Muitas me dizem assim, ai, não, mas o lenço de cetim, ele é geladinho. Não, isso aqui não esquenta, eu prefiro uma gola, eu prefiro uma echarpe. Só que aqui a gente tem um engano. Por quê? O lenço de cetim, ele aquece mais do que gola, echarpe, pashmina, manta. Aquece muito mais. Olha. Muito. Até porque ele vai direto na nossa pele. Então, assim, faça o teste, você que está em casa, pega lá um lenço da avó, um lenço da mãe, ou vai lá, compra um lenço, ele tem um valor bem bom, dá uma pesquisada aí que vai encontrar lenço com valor bem acessível. E eu vou mostrar algumas amarrações aqui e você vai ver que, assim, ó, é impossível usar lenço no verão e na menstruação, o de cetim. Ele é feito para usar no inverno, porque ele é um material sintético e ele super aquece. Interessante. Tu já falou algumas vezes sobre isso, né? Me parece que talvez a dúvida das pessoas é com que outros tecidos esse lenço de cetim ele conversa bem, né? Porque a impressão de que dá é que, por exemplo, com uma malha, com uma lã, ele fica meio estranho, né? Parece que é um tecido mais leve, né? Não fica. Sabe que interessante? Inclusive, ontem pela manhã eu fiz montagem de looks com uma cliente e lembrei de um dos looks que a gente montou. Ela tinha uma peça ampla de malha, com uma gola, assim, com mais volume também, só que a gola descia mais aqui na altura, um pouco antes do seio. E ela disse, Cris, mas eu sinto frio para usar essa malha, tem uma outra forma de usar? Eu disse, lenço. E, inclusive, nós fizemos uma amarração de lenço e ficou maravilhosa. A gente consegue usar, Beverly, o lenço de cetim, inclusive com um conjunto de moletom. Diz, não é possível. É sim, porque conforme a amarração que a gente fizer, a gente vai levar ele para um lugar mais elegante, mais sofisticado, ou para um lugar mais comum, mais básico. Então, assim, a amarração vai falar muito mais do que o material em si. Pensa se você consegue usar uma echarpe, uma pashmina com um moletom, um moletinho. Não consegue. Agora, o lenço, até porque ele tem essa gramatura mais fina e ele é bem fluido, bem maleável, ele vai encaixar por dentro das golas. Então, ele super funciona. É só testar e ir para a vida, porque não vai se arrepender. A Marisete faz uma pergunta bem interessante, que acho que é a dúvida de muitas pessoas, né? Qualquer mulher pode usá-las, opa, palavra pessoa, mas eu vou dar aqui o tom de mulher, né? Porque estamos falando hoje mais no sentido feminino, né? Qualquer mulher pode usar lenços, ou mulheres que têm, por exemplo, pescoço mais gordinho, tem menos pescoço. Mais curtinho. Pode, Marisete, pode também. O que a gente precisa tomar muito cuidado com esse volume desse material. Então, justamente por isso eu indico muito o lenço, porque o lenço ele não tem volume. Ele cumpre um papel de aquecer muito
e de manter o calor do corpo, mas ele não acrescenta volume diferente de golas, de echarpes e de pashminas. Então, é entender sobre essa amarração. Se o pescoço está mais curto, eu vou até mostrar daqui a pouquinho já, faz menos volta, deixa ele mais solto, ele vai aquecer o mesmo. Se tem um pescoço mais alongado, pode fazer um pouco mais de volta, mas super pode. Inclusive, eu diria assim, deve testar o lenço num dia frio, porque eu tenho certeza que as mulheres vão aderir e muito ao lenço. A Catarina diz o seguinte: olha, gurias, eu sei que vocês estão falando mais sobre os lenços femininos, né, o uso para as mulheres, mas ela acha elegantíssimo homem com manta. Ela disse, nossa, eu acho de uma elegância, assim. E é. Mas, inclusive, também, Catarina, com lenço. Eu tenho cliente do masculino que eu ensinei a usar lenço. Só que daí, para o homem, a gente vai mais para um lenço liso. Mas usa lenço de amarração de pescoço também. Agora, um homem que sabe usar nem só esse acessório, mas acessórios de um modo geral. Um homem que usa uma pulseira, um homem que sabe usar um anel, um homem que sabe usar um lenço, que sabe usar uma echarpe, ele tem, assim, conhecimento de si. E, de fato, é um padrão do homem italiano, essa elegância, né? E a Catarina estava escrevendo, agora ela conclui dizendo, e para ela o pacote completo é o homem que usa manta e usa aquela sacola de pano. Ela disse, para mim é o pacote completo, junto, assim, como assim, anda de sacola, Sim. as eco bags que a gente Sim. chama, né? Enfim, é o É modelo gosto, que ela acha é o bonito, gosto, né? é pessoal, tá né? tudo certo, né? Mas hoje a gente vai ficar realmente no público mais feminino para a gente poder dar conta, né? Então, como que usa esses acessórios? O lenço, eu usei a palavra manta, mas você usou Sim. cachecol, é a mesma coisa. Manta e cachecol é a mesma coisa, né? Que normalmente ela tem um tecido mais grosso, ela é mais para esquentar, às vezes feita com tricô que tem mais volume, né? Como é que a gente deve usar essas peças? E a pashmina, ela é maior, normalmente ela é bem grande, você pode Ela usar abraça bem as nossas Isso, costas, né? Isso. A pashmina tem algo assim que eu acho maravilhoso nela, é que ela vira uma peça na gente, não isolada só como um acessório, porque a gente consegue largá-la por cima dos nossos ombros e trazer um cinto por cima que prenda só as duas faixas da frente. Atrás vai ficar mais curta, no primeiro terço das costas, vai descer aqui na frente, a gente vai trazer assim, tipo um casaquetinho, tipo um boleirinho. Só que não tem mangas. E as duas linhas aqui, as duas partes da frente, a gente traz um cinto atrás e prende essas partes da frente. Fica um luxo. Aquece. A gente sempre tem que cuidar desse material, mas normalmente são feitas de um material sintético, então vai aquecer. A gente pode trazer ela enrolada. O que ela tem ali que às vezes não funciona? Essa questão dela ficar caindo, tem que ficar toda hora ajustando. Então, o que eu indico? Compra joaninha. Essas joaninhas, como é que chama hoje? É joaninha ainda, né? Porque eu só conheço por joaninha. Eu também. Né? Então, se alguém tiver um outro nome aí, também me ajuda, né? Porque eu não sei tudo. Mas compra uma joaninha menor e prende com duas joaninhas pela parte de dentro que não apareça, faz aquela jogada para cima do ombro, traz ela aqui, segue ela com mais comprimento para o lado direito, joga ela para o lado esquerdo e faz um acabamento com uma joaninha. Cris, quero usar e não tenho a joaninha, já quero usar hoje de noite, tem um evento. Estava agora atendendo uma cliente que disse, tem um evento da Liga hoje de noite e tal. Não, às vezes não precisa do casaco, não precisa da peça mais encorpada. Traz essa peça e faz um acabamento. Não tem a joaninha, coloca um brinco. Aquela mesma indicação que eu dei no outro dia. Pega um brinco de um valor acessível, que seja bem bijuteria mesmo, corta um pedacinho da haste, prende, ainda vai dar um acabamento lindo. Se tiver um broche, melhor ainda, né? Elas trazem esse volume, a gente só tem que cuidar, no caso da mulher, com bastante seio, com bastante volume de braço e com o pescoço mais curto, porque vai dar essa achatada, vai aumentar um pouco mais o volume. Então, se você tem esse formato de corpo, usa ela mais solta ou, no máximo, uma volta, uma peça que não tenha tanto pano, tanto volume. Se é mais longilínea, obviamente vai ter muito mais liberdade, né? Perfeito. Vamos lá. Dicas práticas, então, do uso. Tu trouxe um lenço para mostrar, né? Eu trouxe. Vamos lá. Eu trouxe um lenço lindo, com licença. A Cris vai levantar para poder Quem mostrar. tá só na rádio hoje, depois vá lá pro Instagram e veja. Olha, esse é um lenço de 90 por 90. Dá pra ver bem, Beverly? Dá para ver perfeitamente. Então, ó, 90 por 90. Ele tem 90 numa medida e 90 é um quadrado, na outra. né? Pronto. Exatamente. Um quadrado, Tá? né? Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar uma ponta, vai trazer até o meio, vai pegar a outra ponta, vai trazer também, porque a gente não quer ponta aparecendo depois, tá? E a gente começa a enrolar. Enrola, 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 enrola. Tá ali, ó. É um acabamento assim mesmo, tá? Se a pessoa é mais longilínea, o que ela pode fazer? Nossa, só que isso aqui aquece num nível que a pessoa não vai aguentar se não tiver frio, tá?
ela vai pegar essa parte aqui e vai botar para trás do lenço. Uhum. Depois ela vai trazer para frente. Uhum. Pode dar um acabamento com um nozinho aqui. Uhum. E pode colocar, inclusive, por dentro da camisa. Faz um acabamento de gola e fica super quente. Sim, fica Tá? uma gola, né? Fica um acabamento, porque a gente já tem a Uhum. gola da camisa, né? Uhum. Serve para malha, serve. Posso usar em cima de uma malha? Pode, pode. Pode mesmo. Esse é bem simples, né? Uma amarração simples, né? Um nozinho, um Uhum. nozinho. Bem Aí, simples. eu até vim com o meu, né? Pega um anelzinho, tá? Uhum. Que não seja tão grande, para fazer um acabamento diferente. Junta as duas pontas aqui, ó. Coloca dentro do anelzinho e traz aqui. Eu tenho um outro acabamento. Tudo bem que eu tô sem espelho aqui, né? Mas tá ficando bom, Beverly? Tá ficando Ó, bom. eu tenho um outro acabamento. Eu posso deixar para fora e eu também posso, mais uma vez, colocar para dentro e eu vou ter um detalhezinho aqui, ó, de acabamento, que não é nó, vai me dar um pouco menos de volume, Uhum. tá? Uhum. No caso da pessoa não ter um pescoço alongado, que nem o meu, porque o meu pescoço é alongado. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse lenço, continua com a mesma forma, só traz da parte de trás para frente. Pode fazer isso aqui, pode só erguer a gola, se tiver de camisa, Uhum. e arrumar a gola e deixar assim. Uhum. A gente já tem um acabamento. Aí ele é mais como um acessório, né? Sim, mas eu vou te falar que ainda assim ele aquece, tá? Eu posso encurtar um lado e alongar o outro e trazer para a parte de trás também, só enrolando ele aqui nessa parte, ó. Uhum. Eu vou ter um outro acabamento de lenço aqui. Uhum. Eu posso, inclusive, trazer de novo aqui e colocar o anel nele alongado assim, não nele curto, tá? Uhum. Então, ó, Lá na pontinha o anel. vai na pontinha, bota o anelzinho, puxa aqui e dá o acabamento. E pode ser nessa parte aqui, ó, por baixo. E deixar ele aqui. Inclusive, eu posso até abrir mais um botão da camisa, porque ele vai Tapar. acomodar super bem e não vai aparecer nada que não deva, Uhum. tá? Perfeito. Isso aqui é para quem tem um pescoço mais curto, porque percebe que ele faz um detalhe em V aqui. Faz um Vzinho. Então, o que que isso aqui vai fazer? Vai dar uma alongada de pescoço. Sempre que eu fechar mais pele aqui na região do meu pescoço, eu diminuo o meu pescoço. Aqui, se eu tenho um pescoço mais curto, eu quero alongar, eu vou fazer isso aqui. Uhum. E quanto Tá? mais eu fecho o pescoço, mais aquece, né? Ele serve mais como aquecimento e menos como acessório. Mas também eu posso soltar ele um pouco mais, tá? Ó, desarrumo ele um pouquinho mais e só coloco ele aqui, ó, exatamente assim. Cria assim, ó. Só coloca por dentro da camisa, tá? Depois, claro, você vai no espelho, né? Eu tô sem espelho aqui. E você vai dar uma arrumada para que ele não fique desarrumado aqui embaixo, mas isso aqui aquece, que é um absurdo. Então, assim, quem tem bastante frio pode usar assim. Tem uma outra forma que a gente pode usar também esse lenço hoje como um acessório, né? Que não seja de pescoço. Eu posso trazê-lo como um cinto. Não vou nem passar no passante por causa do nosso tempo, tá? Eu posso trazê-lo como um cintinho, posso deixar as duas pontinhas aqui aparecendo, mas posso colocar aqui e fazer um acabamento, tá? Então, ao invés de um cinto, às vezes de couro, eu vou trazer o lenço aqui, tá? E hoje a gente tem algo que está se usando muito, 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 que é assim, ó. Estilo meio cigano, Permanece, é o... Gente, deu um branco. O boho chique. É o boho né? chique. Borro chique. Juntou as pontas assim, Fez um triângulo. tá? Aí vai, como ele é de 90, a gente vai dar duas enroladinhas aqui na parte superior, tá? Diminui um pouco. Continua um triângulo. Certo. Traz na lateral do corpo e amarra aqui também. Nossa, esse aqui tá assim, ó, o que a gente mais vai ver nesse inverno é isso. Não, se tem um pouco mais de volume de cintura e de quadril e não quer que apareça esse volume, pega essa pontinha, bota pra dentro aqui e bota lá pra dentro, aqui atrás também. Pronto, tá ali com um acessório que dá pra fazer muita coisa com ele, Entendi. Nossa, ficou legal. né? Bem legal. Pode usar por cima de vestido, pode usar por cima de saia, por cima de calça, por aquilo que tiver vontade de usar. Faz porque aquele nós detalhe, né? Somos livres, né? Pronto. E o mesmo lenço, né, gente? Nossa, é Ele um vai no achado. cabelo, ele vai na bolsa. É um acessório que se multiplica muito.
Bacana. Bom, deu pra gente ver, inclusive, para você que tá em imagens, viu, né? Para quem tá só no rádio agora, depois me pede o link que eu mando aqui, né? Que as Que pessoas vão bacana. poder ver, deu para ver bem certinho. Cris, então é um bom investimento. Lenço, manta, pashmina, é bacana ter. Tem uma Muito, quantidade muito. mínima, assim, pra gente ter, para poder fazer uma espécie assim, de variação, ou de estampa que você indica, ou de cor que você indica, para fechar o Vai quadro? muito dentro do estilo da pessoa, né? É muito mais difícil a gente encontrar os lenços lisos, assim, sem nenhuma estampa. É bem mais difícil. A gente vai encontrar muito mais os estampados. Não tem problema com a estampa, por quê? Porque a gente não vai usar ele aberto. Normalmente a gente vai usar ele para pescoço, para inverno, vai usar muito mais ele enroladinho, vai aparecer detalhe. Quantidade. Pensa pelo menos um para cada dia, para ir podendo fazer as variações até conforme as tuas cores de roupa, se você quer fazer combinação ou não combinação com essas cores, né? E muito cuidado é com os materiais. Então, assim, como os materiais são sintéticos, de algumas echarpes, o que que acontece? Ele faz aquela penugem, sabe? Aquele peelinzinho, aquela bolinha. Mulheres, não andem assim. É muito feio, parece uma coisa velha. Faz o seguinte, existe uma Gillette que ela é amarela. É a única que eu conheço. Tem para vender num grande mercado aqui da cidade, tá? Ela vem num pacote com, acho que Muitas. umas 10, 12, é bastante. Ela é baratinha. Ela é totalmente amarela e ela não tem o gel, porque essas Gilettes hoje elas têm um gelzinho ali para cuidar da pele. Tem que ser essa que não tem o gel. Pega a tua qualquer roupa, tá? Mas a gente tá falando aqui das mantas, das echarpes. Estende bem ela e passa suavemente essa Gillette. Não passa com força, porque ela pode cortar uma das fibras ali e perdeu a peça, tá? Passa suavemente e vai perceber que essa penugenzinha vai embora. Por que que acontece isso? Por causa do atrito com a pele, com o uso dela, Uhum. né, no dia a dia. Isso vale para malhas também, né? Vale para malhas, vale para algumas calças, inclusive, vale para blusas, porque a região de atrito ela vai fazer isso, são tecidos sintéticos, mas a gente vai ter uma aparência de uma peça nova, né? Bacana, bela dica. Cris, obrigada pelas dicas, viu? Obrigada a eu, até semana que Para vem. quem quiser seguir a Cris, ela faz isso e muito mais nas redes dela, né? É arroba, Eu sou Cris Amoedo. fica a dica. Gente, eu vou fechando o quadro por aqui, a todos que acompanharam